O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa quarta-feira, onde o Senhor nos reúne aqui no santuário do Pai das Misericórdias, em torno do altar, mas também em torno da mesa da palavra, para nós nos alimentarmos dessa palavra que sacia a nossa fome de Deus, da palavra de Deus, essa fome de uma palavra que nos alimenta e que muda a nossa vida. Nós percebemos nessa liturgia da palavra, seja a primeira leitura, tanto o Salmo quanto o Santo Evangelho, o Senhor quer nos ensinar algo precioso. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a figura de José do Egito, que se encontra com os seus irmãos numa condição totalmente diferente. Nem os seus próprios irmãos conseguiam mais reconhecê-lo, porque José já tinha crescido, já tinha ficado um homem forte, agora ele era governador do Egito. Mas dentro dessa dinâmica, nós vemos o projeto salvador de Deus. Deus que permite que José viva aquela prova, aquele sofrimento de ser vendido pelos seus irmãos, não é, como escravo para o Egito. José não tinha noção do que viria a acontecer. José era um homem fiel a Deus, um homem que buscou a fidelidade em meio àquela tribulação, em meio àquela dor de ser traído pelos irmãos. Porque os irmãos tinham ciúme de José, porque José teve uma visão que eles, junto com o pai, iriam se prostrar diante dele. Tinha tido um sonho profético. E eles o venderam diante daquele ciúme também da túnica que o seu pai havia dado, diferente da túnica dos outros irmãos. E José sofre toda a humilhação de ser escravo, depois vai trabalhar na casa de Potifar, a mulher tenta seduzi-lo e ele não aceita por ser fiel em primeiro lugar a Deus, mas também ao seu patrão. Ele é preso injustamente e continua fiel a Deus. Aqui há um chamado para nós em todos os momentos que nós vivemos. Nós não entendemos o todo. Deus vê tudo, vê o início e vê o fim. Os momentos de provas, como a humanidade está vivendo agora nessa pandemia, as nossas perdas, como essa família que hoje está aqui enlutada no 7º dia, que a gente está celebrando, tudo que nós vivemos, as provações que nós enfrentamos, se nós as enfrentamos com fé, como José enfrentou, lá no final nós vamos entender aquilo que Deus fez e realizou também na nossa vida, pela nossa submissão e o nosso coração rendido a Ele, cheio de fé. Muitas vezes a gente vai ter que dizer assim: Deus, eu não te entendo, mas mesmo assim eu continuo te seguindo, mesmo não te entendendo. E é dessa maneira que a fé vai se robustecendo em nós.
E aí José depois é honrado e colocado como governador. José é honrado por Deus, colocado como governador do Egito, para salvar o seu povo e os seus irmãos. Da mesma forma, nós olhamos para a escolha dos apóstolos. Jesus escolhe os apóstolos. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Ele escolhe os apóstolos. Aqui no texto do Evangelho é citado nome por nome. E o interessante, esses apóstolos não são letrados, esses apóstolos não são doutores, esses apóstolos não foram educados nas escolas rabínicas, eles são homens do povo, homens comuns, simples, pescadores, incultos, mas que cheios do poder de Deus, porque Deus compartilha o poder dele com eles, eles são enviados para curar as doenças, expulsar os demônios e para proclamar a boa nova, alertando e dizendo que o reino dos céus está próximo. E aí nós olhamos para algo que o Concílio Vaticano II, o concílio da igreja, o último que a igreja viveu, o Vaticano II vai dizer que a igreja é sacramento universal de salvação. Vamos olhar lá, José se torna o salvador dos seus irmãos, naquela condição de carestia, de fome. Os seus irmãos vêm, no texto de hoje, não reconhecem, mas ele escuta. Nós estamos pagando o preço de ter vendido o nosso irmão como escravo. José chora, e ali a gente vê, Deus coloca José como salvador do seu povo. Jesus compartilha do seu poder com os apóstolos para que aqueles aos quais eles fossem enviados experimentassem a graça da salvação. E aí entendermos que o reino dos céus está próximo. E entendermos que nós somos desse reino dos céus. Nós não somos do reino deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nenhum de nós tem o dia e nem a hora que o Senhor vai nos chamar. Mas nós fazemos parte de uma igreja que recebeu de Deus uma missão. Essa igreja apostólica, que tem hoje como Papa o Pedro. Qual é o Pedro do século 21 que está governando a igreja no ano de 2021? Qual é o nome dele? Francisco, o Papa Francisco. Os apóstolos, os nossos bispos, os colaboradores dos apóstolos, nós os padres. E aí entra depois, vem os diáconos, os seminaristas e toda a igreja. Nós recebemos de Deus uma missão: testemunhar esse reino dos céus hoje. Testemunhar que nós acreditamos. Testemunhar que nós não esperamos nessa terra, nos homens, nos poderosos. Nós esperamos em Deus. E aí a gente vai olhar para Jesus e vai ver que ele foi vendido como José. Foi vendido da mesma forma por ciúme dos seus irmãos. Aqueles sumos sacerdotes, fariseus, mestres, doutores. José salvou de uma carestia. José salvou de uma fome. José trouxe provisão. Jesus trouxe salvação. Para você, para mim, para cada um de nós. E é tão bonito ver o mistério da igreja acontecendo, a força da salvação. Eu ainda me lembro daquele dia, daquela sexta-feira, né, João? Que você ligou para mim dizendo que sua mãe tinha passado mal. Eu estava num compromisso, não pude ir lá, mas o padre Helenildo desceu. Foi lá e ungiu a sua mãe com o santo óleo da unção dos enfermos. E a igreja diz que todo aquele que estiver inconsciente, num estado de coma, e receber a unção dos enfermos, todos os pecados são perdoados. Por isso que um diácono não pode dar unção, só nós sacerdotes, porque a unção tem poder de perdoar os pecados. A unção tem o poder de nos mandar diretamente para o céu. A Néia, que ajudou tanto nós padres, eu sempre falo para Deus assim: Deus, quando eu tiver para morrer, que tem um padre perto de mim para me dar uma unção, se eu tiver consciente para me confessar, se for num acidente que passe um padre na hora.
Porque a igreja é sacramento universal de salvação. Jesus nos salvou lá na cruz e Ele deixou 7 sacramentos. A porta da fé é o batismo, depois a Eucaristia, o crisma, a confissão que nós precisamos buscá-la com frequência. Eu recebi o sacramento da ordem, os casados receberam o sacramento do matrimônio. A gente tem a unção dos enfermos para aqueles que estão doentes, porque a igreja é sacramento universal de salvação. O interesse de Deus é salvar a todos. O interesse de Deus é salvar você. O interesse de Deus é salvar a sua família. O interesse de Deus é salvar aquela pessoa que está perdida, que você olha para ela e fala assim, ela não tem mais jeito. Claro que tem. Jesus morreu lá na cruz por ela. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Ele ressuscitou ao 3º dia, mas Ele pagou o preço do nosso resgate. José alimentou seus irmãos e o seu pai e a sua família, mas Jesus nos trouxe salvação. E essa é a mensagem que hoje nós precisamos assumir. Jesus nos trouxe salvação. Jesus tem salvação para nós. Você que está afastado, você que não vive a vida da igreja, volta. Você que não tem vivido os sacramentos, que já tem um par de anos que não se confessa, que está acumulando pecado, volta, busque o sacramento da confissão. Rompa com o pecado, comece a viver para Deus. Porque o nome de Deus é salvação. O nome de Deus é salvação. E aqui eu anotei alguns pensamentos dos santos padres, e nós vemos o pensamento de alguns santos padres que eles vão mostrar exatamente a importância da realidade do reino dos céus. Olha o que São João Crisóstomo vai dizer: veja a grandeza do mistério, vede a dignidade dos apóstolos, não lhes ordena que anunciem coisas sensíveis, como a Moisés e aos profetas, mas coisas novas e inesperadas. Estes anunciaram bens terrestres, os apóstolos anunciaram o reino dos céus e todos os bens que esse reino contém. Meus queridos, minhas queridas, não é possível que nós estamos passando por uma pandemia, por um momento que tem marcado tanto a humanidade de uma forma tão cruel, que a gente vai continuar do mesmo jeito, com a mesma vidinha de sempre. Sem buscar as virtudes, sem buscar os sacramentos, sem levar a sério o nosso processo de conversão, o nosso caminho na direção desse reino dos céus. Olha, o amor de Deus rasgou os céus, Deus desceu da sua condição divina, Ele nasceu na nossa natureza para nos salvar. E Ele só espera de nós um sim. Eu queria te dar uma boa notícia hoje. Deus não quer condenar, Deus quer salvar. Mas Ele vai respeitar a escolha que cada um de nós fizermos. Ele vai respeitar. Eu quero concluir com um texto que eu estava rezando hoje e me veio. Ó todos vós que estáis, o profeta Isaías no capítulo 55. Ó todos vós que estáis com sede, vinde buscar água. Quem não tem dinheiro, venha também comprar para comer, vinde comprar sem dinheiro, vinho e mel sem pagar. Para que gastar dinheiro com coisas que não alimentam? Por que trabalhar tanto pelo que não mata a fome? Escutai, ouvi bem o que eu digo, e comereis o que há de melhor. O vosso paladar se deliciará com o que há de mais saboroso. Atenção! Vinde procurar-me, ouvi-me, e tereis vida nova. Farei convosco uma aliança definitiva, um compromisso firme com Davi. Fiz dele uma autoridade entre os povos, um guia que dá ordens às nações,
E vais agora convocar uma gente que não conhecias, gente que nunca te conheceu, virá correndo te procurar por causa do Senhor Deus, dos santos de Israel que te glorificou. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Ei, você que veio para a missa do clube, que está sendo bem curtinha por causa do decreto, dos horários que nós temos que obedecer, mas nós estamos aqui. Você que veio de perto, você que veio de longe. Vinde procurar o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamai por Ele, agora que Ele está perto. Ei, você está me escutando? Você que está do outro lado da tela, você que ouve pelo rádio. Que o malvado abandone o mau caminho, que o perverso mude os seus planos. Cada um se volte para o Senhor, que vai ter compaixão. Retorne para o nosso Deus imenso no perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, oráculo do Senhor. Jesus voltou para Néia naquele dia, que ele a chamou para mais perto dele, mas Jesus pode voltar a qualquer momento na sua segunda vinda. E o que eu estou dizendo é com muito amor, de um pai que quer que todos os seus filhos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Você me foi confiado nessa noite. Você. Como é que é o seu nome? Hã? Você não tem nome não, sujeito? Como é que você se chama, rapaz? Ô, moça. Hã? Deus me confiou você nessa noite. E a palavra que eu estou semeando é para dizer para você, ainda dá tempo. Ele está esperando que cada um de nós nos voltemos para Ele de todo o coração e tenhamos uma firme decisão em segui-lo de verdade, abandonando tudo aquilo que não o agrada, porque o nosso Deus morreu para nos salvar, para nos dar a salvação. E eu queria que você aplaudisse esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Senhor, eu vou fazer uma oração ousada, como aquela, imitando o Senhor, como aquela que o Senhor fez em João 17, dizendo ao Pai das misericórdias, que nenhum daqueles que o Senhor me confiou se perca. Eu quero pedir pelos jovens que estão aqui, pelos adultos, pelos anciãos, pelas crianças, os adolescentes, que eles experimentem nessa noite um grande chamado de permanecerem e de viverem na sua presença, de experimentarem a sua presença, de mergulharem no seu amor e experimentarem que tu és salvação. Muito obrigado por tocar em nós, por tocar em cada filho e em cada filha, e por nos gerar nessa vida nova, prometida a nós e assumida por nós. Se você quer, diga para Ele agora, eu quero, Jesus, a vida nova que o Senhor tem para me dar. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.